Então vamos lá, a resolução, não é a resposta, é a resolução das questões que eu deixei para você responder em menos de um minuto. Algumas ali são de 20 segundos. Passo a passo delas. Se ainda restar dúvida, aí você me manda para o e-mail. Eu não estou liberando esse vídeo no canal, eu estou deixando ele como não listado. Então, para receber o vídeo, porque senão o cara vai lá, olha as questões e vai ver a resposta e aí não tem a menor graça. Ele tem que tentar fazer e aí depois, se ele tiver dúvida, então ele conferir a solução. Então vamos para o próximo slide. Então, o que fala aqui? Um técnico eletrônico está reparando um amplificador do circuito abaixo. Com o valor de tensão AC que ele deverá medir sobre a carga se o circuito estiver funcionando. A entrada do sinal é 100 mV pico a pico, 1 kHz. E aqui o detalhe que o técnico tem que observar é que esse circuito aqui é um seguidor de emissor ou coletor comum. Repara aqui, vou tentar pegar a caneta vermelha, ver se ela veio, que o coletor está ligado direto no VCC. E a saída do sinal não está em coletor, como geralmente acontece na maioria dos circuitos amplificadores. A saída está no emissor. Então, o circuito seguidor de emissor, ele dá um ganho de tensão A menor do que 1, mas é aproximadamente igual a 1, 0,99 por aí. Então, se você está entrando com 100 mV, você vai sair com 100 mV. Mas tem um pequeno detalhe aqui, que o examinador, né, ele poderia ter complicado a sua vida. Isso vai acontecer porque a resistência de carga tem 15K, ou seja, ela é mais do que 10 vezes maior que a resistência do emissor. Porque se ele botasse aqui uma resistência de carga, por exemplo, de 40 ohms, que poderia ocorrer por uma questão do circuito à frente estar apresentando uma impedância de entrada baixa, aí a coisa ia mudar de figura, o ganho ia cair. Não é o ganho que ia cair, mas a saída ia ficar menor. Por quê? Porque a carga estaria pesando em cima do resistor de emissor, tá? Podia ter uma pegadinha aí que não teve. Aqui com uma carga 15K, 10 vezes 820 ohms seria 8.200 ohms. Aqui está praticamente quase 20 vezes maior. Então, a resposta, eu estou demorando porque eu estou analisando, mas isso era para você olhar e dizer, a resposta é 100 mV. Se tivesse a opção de marcar a letra XYZ, lá você marcava. Tá, vamos para a próxima questão, então. O que nós temos aqui? Um dente de serra, né? Na tela de um osciloscópio. A forma de um osciloscópio foi visualizar a tela do osciloscópio. O valor médio DC. Aqui não foi falado algumas coisas que poderia ser falado. Eu, se fosse elaborar essa questão, eu colocaria aqui alguns detalhes. Eu diria que o osciloscópio é analógico e que a ponteira está em vezes 10. Tá? Por quê? Porque aí você ia complicar a coisa. Se a ponteira tivesse em vezes 10, ali eu estou tendo um pico da onda de 50 volts. Mas na verdade seria 500, porque a ponteira está em vezes 10, então ela está dividindo por 10 o que está aparecendo na tela. Isso podia ser uma pegadinha legal, tá? Eu, se fosse o examinador, não é que eu seja mal, eu quero saber se o cara sabe eletrônica. Se ele sabe o que está fazendo, se ele sabe usar um instrumento. Se não, tchau e benção. Né? Tem vaga para Uber aí. E ele está perguntando o valor médio ou o valor DC dessa forma de onda. Tá, aqui está na cara, valor médio, sinalzinho bonitinho, o valor médio é 25 volts. Tá? Que é a mesma coisa o valor DC, que se você mediria, se você usasse um multímetro digital na escala DC, analógico também, na escala DC, você ia medir aproximadamente 25 volts, que é o valor médio. Então a opção seria a letra a letra B. Eu marquei aqui errado. Letra B. Tá? Vamos para a próxima. Bom, essa aqui pode demorar um pouquinho mais do que... Não, mas não chega a um minuto. Não tem conta para fazer. O diodo N4148, que é esse diodo que está aqui em série com o Zener. Tá?
esse diodo que está em série com o Zener. Ele tem uma queda de tensão nos seus terminais 0,7 volts, quando está conduzindo, e no caso aqui ele vai estar conduzindo. E o VBE do transistor BC337, que o VBE aqui, VBE, também é 0,7 volts. Então eu tenho 0,7 aqui e tenho 0,7 aqui. Por que o projetista colocou o N4148? Se ele não colocasse, qual seria o valor da tensão? Bom, ele colocou o diodo aqui para levantar a tensão, tá? Porque esse Zener é de 12 volts, ele está dizendo que o Zener é de 12 volts. Se ele não colocar o Zener, eu vou ter na saída, já respondendo a segunda parte, 12 menos 0,7, eu vou ter 11,3. Como ele quer 0,7, como ele quer 12, exato, perdão, ele levanta 0,7, porque aí esse 0,7 do N4148, ele vai compensar a perda que o VBE do transistor vai dar. Então essa foi a ideia, colocar para compensar. Agora, uma questão, posso colocar isso em qualquer circuito? Repara o seguinte, ele usou aqui um BC337, quer dizer, é um transistor para uma corrente, acho que máximo 500 mA, se não me engano, acho que é por aí. Se eu estivesse usando um transistor de maior potência, ou seja, se a fonte fosse para fornecer mais corrente na saída, eu não poderia usar o N4148 porque ele não aguenta essa corrente, eu teria que usar um outro diodo, tá? Que aguentasse a corrente. Aí eu tenho que ver a corrente que vai passar no emissor também, teria que calcular essa corrente do emissor, do Zener, que vai na base, enfim. Talvez pudesse usar o 4148, porque aqui o transistor que vai dar o ganho de corrente, né? Enfim, um pouquinho de cuidado, mas assim, em linhas gerais, o diodo pode ser um N4148, teria que analisar qual a corrente que está passando no Zener, teria que ver se a corrente que está passando no Zener é suportada pelo diodo que eu estou usando aqui, no caso um N4148, senão eu teria que usar um outro diodo. A ideia desse circuito às vezes aparece justamente para isso, você quer uma tensão de 12 volts, mas se você botar só o Zener, você não tem 12 volts, você tem aproximadamente 11,3. Então isso aí também é 20 segundos para responder. Vamos para a próxima. Então vamos lá para a resolução aqui. Um técnico visualizou a forma de onda acima na tela do osciloscópio analógico. Está vendo aqui? Foi dito que o osciloscópio é analógico. Vou pegar aqui a caneta amarela aqui para ver se destaca isso aqui. Osciloscópio analógico. Calibrado da seguinte maneira. Time por divisão 1 milissegundo, volt por divisão 5 volts. Considerando que a ponteira do osciloscópio estava em vezes 1. Olha só, essa observação é importante. Aquilo que eu falei no slide anterior. Aqui ele disse que a ponteira está em vezes 1. E o osciloscópio é analógico. Se o osciloscópio fosse analógico e a ponteira tivesse vezes 10, isso não ia alterar o time por divisão, mas ia alterar o volt por divisão. Tá? Se o osciloscópio for digital, você tem que ajustar a ponteira em vezes 10 na ponteira e também no osciloscópio. Lá no menu do osciloscópio tem uma opção lá para você ajustar isso. Isso eu explico com detalhes na minha aula do curso Descomplicando o Osciloscópio. Eu não vou entrar em detalhe. Muita gente não sabe disso e acaba olhando a figurinha e não sabe o que está fazendo. Bom, qual é o valor da frequência? O valor da frequência é o seguinte. Eu tenho aqui time por divisão 1 milissegundo. Então, cada quadradinho aqui é 1 milissegundo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho um período T, vou escrever aqui no cantinho, T igual a 4 milissegundos. Isso não é a frequência. Isso é o período. A frequência, a gente sabe, isso eu explico no curso de osciloscópio, para quem não sabe, é 1 sobre o período. Então, a frequência vai ser 1 sobre 4 milissegundos. Milissegundos é 10 a menos 3. Eu passo para cima, fica 10 a 3. Quem não sabe fazer essa conta, eu tenho um e-book grátis, no meu site, chamado... se eu lembro o nome.
Daqui a pouco eu lembro o nome. Tá lá, tem na lista de livros grátis, daqui a pouco vai vir o nome dele. Eu já escrevi tanta coisa que eu, de vez em quando... Então, esse milha aqui é 10 a menos 3. Ele vai para cima, fica 10 a 3, que é 1000. 1000 dividido por 4 dá 250. Então, a frequência é 250 Hz. Então, a frequência é 250 Hz. Qual é o valor da tensão medida por um voltímetro digital True RMS? O True RMS aqui, essa forma de onda é a forma de onda bonitinha de livro, não é a forma de onda da vida real, que às vezes ela não está tão bonitinha. Aí você tem que usar um True RMS para poder ter um valor. O voltímetro digital, não, veja só, o pico, o volt por divisão é 5 volts, vezes 1, então o pico da onda é 10 volts. Mas se eu estou medindo a tensão RMS, eu não vou medir o pico. O voltímetro digital não mede o pico, ele mede o valor RMS. Então eu vou ter que multiplicar o 10 volts por 0,707. Então o RMS vai ser aproximadamente 7 volts, arredondando ali. O multímetro ia medir 7 volts. No osciloscópio você vê 10 volts de pico. Se você tiver no digital, ele pode te dar o valor de pico, te dar o valor RMS, pico a pico, um monte de coisa lá, depende do seu osciloscópio, tá? Então, era essa a questão aqui. Muito simplesinha também, não vou dizer 20 segundos, mas 30 segundos dá para fazer. Então, resumindo, essa é a ideia. Seja você técnico de televisão, de celular, do que for, você tem que saber os conceitos básicos de eletrônica. Ou então vai ver se o chat GPT, sei lá, aí agora da inteligência artificial do Google, ele resolve para você, né? De repente a onda agora não vai ser mais perguntar no Facebook, vai perguntar para o chat lá para ver se ele... Chat, meu televisor não está funcionando porque a tela não liga. O que eu faço? Ele vai dizer para você, vê se está faltando energia na rua. De repente, se sua casa está sem energia, por isso que a televisão não está ligando. É uma possibilidade, né? Já pensou nisso? Bom, até o próximo vídeo. Qualquer hora eu coloco mais umas questõezinhas aí para avaliar a turma aí que quer estudar eletrônica com seriedade. Até mais.